Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Apóstolo Paulo e as contradições na morada de Deus, comentando um pouco acerca de um dos temas mais debatidos e mais questionados assim ultimamente, principalmente pelo povo desigrejado, né? A questão da habitação de Deus. Onde que Deus pode estar habitando? Se existe um Deus, se o Deus cristão, no caso, é o Deus verdadeiro, esse Deus da Bíblia, onde que ele pode estar morando? Onde que ele pode estar habitando? Nesse vídeo, eu vou trazer algumas passagens dentro da Bíblia que podem, principalmente Atos 17, né, como os senhores podem estar vendo aqui, Atos 17, vai falar muito, né, no caso, o apóstolo Paulo, aqui, ou o pseudo-apóstolo Paulo, ele discursa em Atenas referente ao conceito aonde o Deus que ele pregava aos atenienses habitava, né? Ou seja, os atenienses eram um povo extremamente politeísta, né? Criam-se diversos deuses, eles eram abertos a deuses novos, tá? E Paulo vai lá discursar sobre Jesus e sua ressurreição, sobre a vinda, né, do Messias. Ali ele já tinha debatido com diversos judeus, e especialmente Atenas, diante daquele cenário politeísta, ele se declara que o povo ele tinha que reconhecer a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, né? Conforme vamos ver aqui no verso 24 de Atos 17, ele diz o seguinte, a passagem é muito conhecida, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, ou seja, é uma passagem conhecida, é uma passagem muito utilizada pelos desigrejados, pelas pessoas que esse movimento ridículo que o pessoal denomina de eu sigo a Jesus, não sigo religião. Eu sigo o Salvador, eu não sigo religião. Usando a Bíblia, que é um livro sagrado da religião, ou a tal das Escrituras, que também é um fruto da religião, usa-se um conceito de uma divindade que habita no local, falando que isso não é religião, sendo que é uma religião. Se eu tenho um conceito da morada de uma divindade, não importa onde ela vai morar, se é num templo, se é dentro da própria pessoa ou se é num outro determinado lugar. Ou seja, eu estou fazendo uma ligação com aquela divindade, ou seja, isso é religião, certo? Isso não tem outro nome, é uma religião, tá? Então, especialmente aqui em Atos 17, é uma passagem muito utilizada, principalmente, por exemplo, se você pegar o caso de igrejas que constroem grandes templos, né? É uma passagem muito utilizada para falar, ó, Deus não habita nesse templo, Deus não habita nesse local, tá? Deus ele habita em nós, por exemplo, dentro da pessoa, tá? Então, aqui Paulo ele fala que Deus ele não habita num local determinado pelo ser humano, pelo homem, e muito menos servido pelas mãos de homens, tá? Aqui você tem uma passagem bíblica. Muitos, principalmente para você protestante, meu amigo desigrejado, enfim, você que é um cristão convicto e diz que a Bíblia é a única, inerrante e perfeita palavra de Deus, ela não contém contradições. Vejamos aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Êxodo 25, verso 8, diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, tá? Ou seja, primeiramente, Deus ele não tinha uma habitação dentro da Bíblia. Se você ler lá em Gênesis, né, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a terra, enfim, não tinha uma habitação. Aí ele criou o ser humano, até chegar ao período de Moisés, ele não tinha um local para morar, propriamente dito. Tá? Ele habitava no céu, nas nuvens. Tá? De vez em quando cismava, ele descia, né, passava-se como anjo. Enfim, você tem diversos absurdos de como Deus é visto, principalmente no livro de Gênesis. Quando chega aqui em Moisés, em torno de 3.500 anos atrás, ele já decide que vai morar no meio daquele povo. Ele já tinha um povo eleito, ele já tinha um povo escolhido, tá? De todos os povos que existiam na face da terra, ele escolheu os hebreus, por causa de Abraão, tá? Então, o povo hebreu, aqui em Êxodo 25, verso 8, faz uma habitação, constrói um tabernáculo, tá? Como esse modelo aqui da imagem aqui de cima, para vocês terem uma ideia.
Um tabernáculo aonde, no meio do povo, aonde o povo, que no caso era um povo nômade, né, o povo hebreu, quando eles saíram do Egito até chegar à terra prometida de Canaã, eles eram um povo nômade. Tá? Então, eles não tinham uma habitação certa, eles viviam vagando pelo deserto. Tá? E então, no caso, se eles se estabeleciam num determinado lugar por algum tempo, eles construíam um tabernáculo e ali Deus habitava. Tá? E, enfim, quando chega aqui já em Crônicas, já você tem ali o período já que Israel já tem um reino estabelecido, né, geograficamente falando. Você já tem ali é um reino, Israel já possui um rei, né? Passou Saul, passou Davi, Salomão. Aqui em 2 Crônicas diz o seguinte: e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Eu só usei assim, um exemplo de Crônicas, não vou tanto entrar no detalhe do texto, a crítica textual, mas sim falar um pouco do contexto do período que, no caso, Davi, ele iria construir o templo, e foi passado para ele a missão de construir um templo, ou seja, uma morada fixa, muito mais bem elaborada comparado com um mero tabernáculo no meio do deserto. Então, ou seja, primariamente, Deus, em Gênesis, ele não tem uma habitação certa, ele habita nas nuvens, ele habita no céu. Depois ele passa a habitar no meio do povo num tabernáculo, numa tendona maior, comparada com as tendas das pessoas, das famílias hebreias que viviam ali vagando no deserto. Depois, quando o Israel mantém uma posição geográfica, se estabelece um reino único, se constrói um templo. Tá? Depois da invasão do Império Babilônico, do domínio babilônico, do domínio sírio, e depois vem um acordo político-religioso com os romanos, é construído o segundo templo, ou seja, mais uma habitação. Deus ele se estabelece, tá? Desde o período de rei Davi, de Salomão, para cá, ele até, no caso, quando Jesus vem, ele se estabelece em templo, um templo construído por mãos humanas, contrariando o que Paulo diz em Atos 17, certo? Então, ou seja, muitos cristãos vão alegar assim: ah, mas hoje é diferente. Hoje não precisamos frequentar uma igreja, conforme está aqui, muitos utilizam Atos 17. Não precisamos frequentar uma igreja, porque Deus hoje pode habitar dentro de nós, dentro do nosso coração. Certo? Só que nem sempre foi assim. Nisso, muitos cristãos vão concordar, nem sempre foi assim. Mas, ou seja, você vê ali que se Deus ali habitava num tabernáculo, num templo, hoje ele não habita mais num templo, numa construção. Ele pode habitar dentro de mim, de você. Ou seja, teve uma mudança. A própria Bíblia, em diversas passagens, como já trabalhei aqui em vídeos anteriores, fala que Deus não pode mudar, que Deus ele permanece o mesmo. Então, ou seja, se Deus ele vai determinar que hoje mora dentro do ser humano, por que ele já não determinou isso desde Adão e Eva? Por que houve essas mudanças? Qual o sentido? Se ele mesmo fala dentro da própria Bíblia que ele não muda, que ele não pode mentir nem se arrepender. Certo? Ou seja, não bastando essa contradição que você tem interna dentro da Bíblia, você tem hoje, ao decorrer do tempo, diversas igrejas, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, e não somente ela, diversas outras denominações protestantes evangélicas, que tratam a igreja que os membros frequentam como casa de Deus. Vamos ver aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Espero que dê para ver aí, a minha imagem não atrapalhe. Verso 15 diz o seguinte, Paulo falando a Timóteo, dando ordens à igreja, né? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, ou seja, você tem mudanças da forma que Deus vai habitar dentro da Bíblia. Como a Bíblia apresenta como Deus mora, onde Deus vai habitar, onde Deus vai ficar. Né? Primeiro ele andava vagando, seu espírito vagava. Depois muda para o céu. Depois se muda para um tabernáculo no meio do deserto. Depois para um templo dentro da nação de Israel. Aí Paulo chega e fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, lá em Atenas. E o mesmo Paulo, aqui em Timóteo, ele trata a igreja como a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, o local onde os cristãos se reuniam já é tratado como casa de Deus. Então, veja bem, hoje você pega o cristão que vai numa igreja, numa denominação,
uma denominação comum, qualquer uma aí, ele fala que ele é a casa de Deus. Tem base bíblica para isso? Se ele for evangélico protestante? Tem. 1 Timóteo 3. Fala como se deve se comportar, a compostura, a disciplina, né? Como que ele vai se portar lá dentro? Tem. Só que da onde quem fala isso dentro da Bíblia? O apóstolo Paulo, o pseudo-apóstolo Paulo. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar aqui em Atos 17, que é a base que muitos desigrejados utilizam, tá? Que Deus não habita em templos humanos, construído por templos feitos por mãos de homens, e muito menos servido. Olha a contradição entre a igreja e a Bíblia. A Bíblia já tem diversas contradições sobre referente à morada de Deus. E você tem a igreja, que principalmente aos evangélicos e protestantes que dizem seguir somente a Bíblia, eles se contradizem totalmente. Tá? Mas por que isso? Porque a Bíblia ela contém contradições. É inegável, estou mostrando aqui contradições claras. E eu aconselho você a ler todas essas passagens que eu estou trazendo. Ah, mas ali no tempo de Êxodo e Crônicas era lei, hoje é a graça. Que graça? Onde que Jesus, se você é cristão, aonde que Jesus estabelece graça? Aonde que ele fala que eu vim trazer a graça? A graça nada mais é nada menos do que um favor imerecido. E lei de Moisés, ela nunca foi feita para você, nunca foi feita para o mundo todo. Ela foi feita para um povo, o povo hebreu, o povo escolhido, eleito do Deus Yahvé, do Deus Jeová. Não tem nada a ver com cristão. Ela não foi estabelecida. E outra, a lei de Moisés, ela também não foi estabelecida para se salvar a alma do inferno e se acessar ao paraíso, ao céu, praticando a lei de Moisés. Então esse argumento de que, não, mas a lei foi abolida, hoje as coisas mudou, não livra a contradição da imutabilidade de Deus na Bíblia, que é o que eu estou apresentando aqui. Para você que é cristão, para você que estuda a Bíblia de forma séria, sem devocionalidade, sem ilusão, sem fantasia, eu estou trazendo aqui uma realidade crua. Tá? Então, não basta você ter a contradição dentro da Bíblia, não basta Paulo se contradizer sobre aonde Deus mora, você tem a contradição da igreja. Né? Que você dentro da igreja você tem que se portar. Muitas igrejas vão pregar que você deve colocar a melhor roupa para ir na igreja, que é a casa de Deus. Você não vai na casa de qualquer pessoa mal vestido, por que você vai mal vestido na casa de Deus? Tudo que você faz dentro da igreja, você está servindo a Deus com as suas mãos? Mas o mesmo Paulo que fala que devemos se portar dentro da casa de Deus, que é o local onde os ditos cristãos se reúnem, ali seria a casa de Deus, você ainda por cima tem a contradição do mesmo Paulo falando que Deus não habita num lugar feito por mãos de homens. Ou seja, do que você pega hoje as igrejas? Qualquer igreja, não só a igreja católica, mas uma igreja evangélica, uma igreja protestante. Ela é construída, geralmente é um salão, geralmente alugado, boa parte das igrejas são salões alugados. O cara me compra um púlpito, né? Um palanque, um palco, que eles chamam erroneamente de altar, sendo que não é altar, é púlpito, um local da pregação, certo? Porque altar, dentro do contexto bíblico, altar é um local onde se tem sacrifício. E não é de dinheiro, como na fogueira santa da Igreja Universal. Nada tem a ver. E sim do animal, sangue de animal para expiação de pecado. Mas o cristão fala que Jesus já expiou o pecado dele na cruz por todos. Então, ou seja, qual é a necessidade de sacrifício? Então, o elevado que você tem dentro da igreja não pode ser chamado de altar. Outro detalhe, você tem ali aquele salão, aquele salão foi construído do quê? Com bloco, com tijolo, com fiação elétrica, tudo feito por mãos de homem. E aí eles falam que ali é a casa de Deus, tem que se manter um respeito. Mas espera aí, o próprio apóstolo Paulo, que ensina que devemos manter o respeito na casa de Deus, fala que em Atos 17, você pode ler a passagem toda, que Deus não vai habitar em local feito por mãos humanas. A igreja é feita do quê? De tijolo, de barro, de cimento, de areia. Ou seja, são tudo materiais físicos. E quem manobra aquilo é o ser humano. Então, ou seja, de acordo com Atos 17, Deus nunca vai habitar ali. Mas espera aí, se Deus vai habitar dentro de mim, como os desigrejados afirmam, como que ele também vai habitar dentro da igreja? Ou ele habita dentro de mim ou vai habitar dentro da igreja. Se habita dentro da igreja, qual é a necessidade de habitar dentro de mim? Se ele habita dentro de mim, qual é a necessidade de habitar dentro da igreja? Ou seja, quem vai estar com a verdade? Quem está certo e quem está errado? É para se pensar, certo? Ou seja, você vê claramente aqui uma contradição bíblica.
tá? Eu vou falar um pouco mais acerca desse tema. Nem citei Jesus, ainda vou chegar em Jesus no próximo vídeo, tá? Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, comentários. Os comentários aqui do YouTube dá, né, esse espaço democrático para a gente poder debater, poder expor nossas opiniões, nosso ponto de vista. Fiquem à vontade. Gostou do vídeo? Dê o seu like, inscreva-se no canal. Curta nossa página lá no Facebook, se você utiliza as redes sociais. Analisando a Fé pela Razão. Seja muito bem-vindo lá. E, enfim, agradeço a todas as pessoas que têm comparecido, têm compartilhado e têm apoiado o trabalho. Muito obrigado. Um forte abraço e paz a todos.